gente bonita, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um programa em análise, com a segunda parte da conscientização da saúde mental e emocional. Quem cuida da mente, cuida da vida. Vocês já pararam para pensar? Quem cuida da mente, cuida da vida? Como que é possível eu cuidar da mente e logo em seguida isso ser projetado na minha vida como por inteiro, em todos os setores da minha vida? É possível isso, Orivaldo? Como que podemos cuidar da mente e logo isso se estender para a nossa vida? Porque quando se fala de vida, parece que é algo único, mas ao mesmo tempo é tão abrangente, porque são vários setores das nossas vidas. Uma pessoa, ela exerce tanta função, tantas funções na vida dela, que às vezes ela se perde em uma função, né? O senhor pode falar sobre isso? É interessante essa colocação, né? Vamos partir do princípio, então, que existem dentro de nós, da nossa mente, vários eus. No seu caso, por exemplo, existe o eu esposa, existe o eu mãe, existe o eu profissional, a psicanalista, existe o eu aí espiritual, né, uma serva de Deus que tem o seu ministério na igreja, o eu mulher. Sim. Se algum desse eu aí não estiver bem, ele vai afetar todos os outros eus. Existe um eu principal? Depende na onde a pessoa se coloca a sua energia, sua libido, por exemplo, né? Por exemplo, se você é muito forte como mulher e alguma coisa mexe nessa estrutura de mulher, vai afetar todos os outros. Mas de repente você é muito profissional, é extremamente um profissional, uma energia descomunal você coloca nesse eu profissional. Alguma coisa não dá certo ali, vai afetar todo o resto. Mas normalmente, segundo as linhas freudianas, é a questão sexual, é a questão do eu mulher, do eu ser sexualmente, que pode afetar os outros os outros setores. E o que eu observo, né? As pessoas, às vezes, elas gastam uma energia quase uma energia única e muito intensa, muitas vezes só no trabalho. É normal isso? Como lidar com uma pessoa que só pensa em trabalhar? Que a vida dela, o equilíbrio, se ela não estiver exercendo, se ela não estiver trabalhando, se ela não estiver produzindo com aquela intensidade, e veja bem, todos nós temos que produzir, é uma necessidade, é uma lei humana. Mas eu falo de uma energia, algo muito mais intenso em relação ao trabalho. Bom, esse é um assunto muito intenso, né? Extenso, né? Extenso. Mas eu vou dar uma clareada aí nesse sentido. Quando nós colocamos muita energia numa determinada situação, por exemplo, como você citou aí, do eu profissional. O trabalho está acima de tudo, ela gasta o maior tempo no trabalho, provavelmente há um certo desequilíbrio aí. Porque as coisas, para funcionar bem em todas as áreas, tem que haver um equilíbrio nesses eus. Tá? Normalmente, quando uma pessoa tem um problema emocional, que ela não entende, ela não compreende o que está por detrás de tudo isso, ela vai sublimar, vai desviar esse foco para alguma coisa. Talvez, não estou afirmando, talvez uma pessoa que só pensa em trabalho, que o tempo todo só pensa nisso mesmo, ela está desviando o foco de alguma coisa que ela não quer enfrentar. Talvez passar mais horas no trabalho é melhor do que passar mais horas em casa. Talvez é melhor passar mais horas lá no trabalho do que ter que fazer outras coisas que não agradam. Então, nós precisamos entender o que está por detrás de tudo isso aí. Pode ser, sim, um desvio que nós chamamos da libido.
A libido não no sentido sexual, mas no sentido do prazer. Do prazer, de colocar aquela energia, aquela pulsão de vida num único objeto. Exatamente. Né? Que é onde a psicanálise... Né? E justificando. Justificar, não, eu não tenho tempo para isso, porque eu estou trabalhando muito. Eu não posso cuidar de você, porque se eu não trabalhar, eu não vou ter dinheiro para a gente ficar bem e assim por diante. A gente entende que a sociedade que nós vivemos está cada dia mais complexa, mais difícil, competitiva. Então, essa necessidade de se afirmar através do profissional, né, ela chega a ser até validada pela própria sociedade. Porém, quando você deixa de viver os outros setores da sua vida como algo muito simples, tomar um cafezinho com um amigo, bater um papo, relaxar, você deixa, né, e se distancia daquele equilíbrio que é muito importante nós termos nas nossas vidas do dia a dia, né? E hoje, com essa campanha do Janeiro Branco, que é a conscientização da saúde mental e emocional, nós queremos abordar de uma forma mais objetiva e clara, em alguns aspectos. Por quê? Porque às vezes as pessoas acham que por elas estarem trabalhando e no final da vida elas falam, mas eu trabalhei, e a gente vê muito nos consultórios as pessoas falando também, poxa, eu criei filhos, e elas ficam perdidas quando elas não têm mais aquele trabalho, elas vivem até um luto, né, Orivaldo? Sim, mas deixa eu te falar, deixa eu explicar uma coisa para os nossos queridos que estão assistindo aí. Certo. O excesso de trabalho, ela pode desencadear na vida de uma pessoa uma síndrome que é muito complicada. E também trata-se, mas é um tratamento difícil, até com necessidade de entrar com um medicamento. É a síndrome de Burnout. Não sei se você já ouviu, nós tratamos isso, não sei se os nossos ouvintes, assistentes, já viu falar sobre isso daí. Mas o que é? É a síndrome de Burnout. É a síndrome do excesso de trabalho. Sabe, aquela pessoa que está há muito tempo naquele trabalho, quase não tira as férias, quando chega a época de férias, ela vende as férias dela, então ela fica naquele círculo vicioso. E aquilo vai trazer um estresse, levando a ela a uma crise depressiva. E essa crise depressiva vem pânico depois, e vem uma série de outras coisas que vem desencadeando. Então tem que tomar muito cuidado, que hoje é mais comum que se possa imaginar as pessoas ou propensa a essa síndrome. Porque a pessoa ela entra no automático, né? No automático de produzir, de ter e não de ser. Então, quando ela se sente num lugar que possa até levá-la à reflexão sobre ela mesma, de quem ela não sabe lidar com aquilo, né, Orivaldo? Olha que loucura, né? Como é importante a gente encontrar equilíbrio nas nossas vidas. Nós precisamos cuidar da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. A gente precisa encontrar esse equilíbrio, esse ponto de equilíbrio. E, Orivaldo, uma dúvida. Esse equilíbrio que nós estamos falando, ele é único ou cada um encontra o seu próprio equilíbrio? Sim, cada um encontra seu próprio equilíbrio, porque eu não posso medir a minha neurose pela sua neurose. Às vezes, o que é neurótico para você pode não ser neurótico para mim. Então, o equilíbrio é de cada um. O que é o equilíbrio da neurose? É quando aquela neurose não está prejudicando o teu ambiente. A sua neurose é só sua. Então, ninguém da tua casa está se sentindo incomodado com isso. Quando isso começar a incomodar o outro, o seu convívio, as pessoas que convivem com você, então é necessário trazer para o equilíbrio de novo. Porque, na verdade, neurótico todos nós somos, só que nós mantemos os nossos equilíbrios. Então, é muito bem colocado isso. Às vezes, você não percebe, mas quando a família começa a observar que alguma coisa não está legal com você, para um pouquinho, presta atenção,
vê se realmente é só uma ou duas pessoas que estão incomodando com isso. Você está todos, será que todos estão errados e você está certa? Sim. Então é importante, sabe aquela história, por onde você vai parece que você não é bem-vinda, está incomodando todo mundo. Então quem está errado aí? Quem é o problema? Então isso é importante a gente estar observando. Porque às vezes quem está precisando mesmo de ajuda é nós mesmos. É nós mesmos. Eu fiz essa pergunta para o senhor porque muitas vezes nós entramos numa tristeza profunda ou deixamos de produzir porque a gente começa a olhar a vida do outro e se baseia na vida do outro. Sendo que cada um pode e deve encontrar o seu próprio equilíbrio. Às vezes a gente fala assim, poxa, vai fazer uma academia, vai fazer uma caminhada, mas muitas vezes a pessoa não consegue se adaptar com uma caminhada. Mas ela pode já buscar uma outra forma de buscar essa saúde mental, essa sensação de bem-estar, de prazer, né? Sem buscar as drogas, sem buscar os vícios, porque a pessoa ela termina se perdendo nessa busca, né, desse equilíbrio muitas vezes, porque existe a questão da comparação, né? Sim, a comparação. Mas o que é exatamente o equilíbrio mental e emocional? O equilíbrio, o nome já diz, né? É você estar no meio termo, nem tanto ao sol, nem tanto à sombra. Mas como você já falamos aqui, mas o que é equilíbrio para mim é diferente do equilíbrio para o outro. Então, na verdade, se a gente for resumir tudo isso hoje, o que é uma pessoa equilibrada emocionalmente e mentalmente? É uma pessoa que está de bem com a vida. É uma pessoa que tem os seus conflitos, mas ela sabe lidar com os seus conflitos. Abrir mão de algumas coisas e até fazer um pouco mais em algumas coisas, mas sem entrar numa angústia, sabe? E aliás, a angústia seria um tema para a gente falar em um outro momento, porque a angústia ela é muito mais antiga do que você possa imaginar. A angústia já nasce com você, né? Nos primeiros momentos da tua vida você já tem essa questão da angústia. E aí também entra, porque então, se eu tenho angústia, por que alguns desenvolvem e outras não? Porque nós aprendemos a equilibrar a nossa angústia, a lidar com ela. E isso só é capaz, muitas vezes, do autoconhecimento, que a psicanálise pode proporcionar para a pessoa, né? Se conhecer, conheça-se a ti mesmo. Essa é a proposta que nós temos para quem nos procura. Orivaldo, fala um pouco para nós como que andam os projetos para esse ano, e é um momento propício para o senhor estar falando a respeito, porque o ano se inicia e nós entramos com tantos projetos de vida, com tantos sonhos, muitos entram tão empolgados, né, em realizar aquela dieta que não foi, né, que o ano passado não deu certo. Às vezes a pessoa até leva de boa, outros ficam mais deprimidos, tristes porque não conseguiram, até colocam culpa na dieta, né, ou na comida, ou em tantas outras coisas. Mas falar de projetos, né, como é importante nós termos projetos. E quais são os projetos que o senhor tem com a Mindset? Quais são esses projetos que vocês estão aí colocando para a população, para a sociedade? Sim, eu estou priorizando. Comecei já no ano de 2019 e quero mais firme. Já tivemos reuniões para efetivar. A Mindset, a clínica Mindset, hoje, ela está estabelecida lá no centro, né, na Rafael Costabile, em cima da cafeteria Wiki. Ela atende a população carente, a população menos favorecida, com renda de até 3 salários mínimos, renda familiar de até 3 salários mínimos, de segunda a sexta, das 9 às 18 horas. Sempre vai ter um plantão, vai ter um psicanalista de plantão para atender. Ninguém vai deixar de ser atendido no ano de 2020. Isso eu estou falando de público, para quem estiver nos assistindo. Se você tem problema e não tem condições de pagar por um tratamento psicanalítico ou psicológico, você pode nos procurar, que você vai ser atendida gratuitamente no consultório, com tempo de 50 minutos, como se fosse pago. Esse é o meu propósito para o ano de 2020, que ninguém que nos procure deixe de ser atendido. É aqui a minha proposta.
E olha que legal, gente. É muito bacana vocês terem os seus projetos de vida, vocês terem objetivos, mas, sobretudo, vocês viverem um dia de cada vez. Organize aquilo que é possível fazer. Comece pelo pouco, pelo aquilo que está nas suas mãos, que dá para você fazer. E deixa a vida não te levar. Porque quando a gente deixa a vida nos levar, é muito complicada. Porque aí a gente vai vivendo como uma folha ao vento. Mas seja mais leve. Com certeza a tua ansiedade ela vai ser menor. Não é que você não vai ter ansiedade, mas você vai estar menos ansioso, porque você está vivendo um dia de cada vez. Então, assim, eu quero desejar para vocês um feliz ano novo, um 2020, assim, cheio de bênção, chuvas de bênção, de realização na vida de vocês, mais saúde emocional, mais saúde mental, mais saúde, bem-estar, e que vocês sejam mais leves, né, Orivaldo? Exatamente, e que conte conosco no que for preciso. É isso, gente. Deus abençoe vocês.